Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje simplesmente iremos abordar o passado sofrido de Bartolomeu Kuma, na ordem que nos foi apresentado no mangá. Quer dizer, não na ordem, né? A gente vai dar uma modificaçãozinha, mas tudo bem. Kuma e seus pais se amavam muito. Seu pai, Clep, queria protegê-lo da escravidão dos nobres mundiais por causa de sua herança, a raça bucaneira. Ou melhor, bucaneiro. Infelizmente, criados em escravidão, não demorou para a mãe de Kuma ser morta pelos Tenryubitos. Apesar de Kuma se sentir muito triste com a morte de sua mãe e suportar as dificuldades como escravo, Clep sempre o animou contando-lhe sobre o guerreiro Nika e que eles seriam resgatados por ele algum dia. E foi por causa das palavras de seu pai que Kuma quis se tornar um herói e algum dia ajudar os escravos. Infelizmente, o pai de Kuma foi assassinado em sua frente, apenas por estar fazendo barulho, para os ouvidos de um verme Tenryubito. Em um jogo cruel dos Tenryubitos de caça e extermínio à população local, Kuma conseguiu pegar sua fruta Nikyu no Mi e fugir com o Gine e Ivankov. Foi graças à engenhosidade de Gine que Kuma teve a oportunidade de escapar da competição de caça de seus mestres e dos nativos. Quando Kuma retornou ao reino Sorbet, Gine decidiu ficar com ele, pois ainda não tinha ideia do que fazer na vida. Ela passou a viver feliz com Kuma, fazendo refeições completas e vivendo de um trabalho honesto depois de deixar a escravidão para trás. Ela também protegia Kuma contra agressores e agia como sua irmã mais velha, sendo 4 anos mais velha. Quando adulta, Gine costumava castigar Kuma por seus altos sacrifícios em relação à população idosa de Sorbet, cuidando dele depois, cada vez que ele sentia a dor. Sobre essa população vamos abordar um pouco mais. Como padre, Kuma era amado pela população idosa de Sorbet, especialmente aqueles que viviam na vila perto de sua igreja. Todo fim de semana, Kuma usava suas habilidades para aliviar a dor e absorvê-la mais tarde. Ele mesmo, né? Que triste. Pois se não tivesse ninguém para tomar essa dor, a dor da extração de sua fruta, ela voltaria ao dono. E Gine ficava pistola por causa disso, né? Os mais velhos eram fisicamente incapazes de contribuírem muito para o tributo celestial de Sorbet. Eles confiaram nos milagres de Kuma para permanecerem saudáveis e em forma. Caso contrário, seriam presos pelas políticas draconíacas do rei Bekhori. Mesmo depois de se tornar um revolucionário, Kuma ainda voltava ocasionalmente a Sorbet para cuidar de seus amigos idosos. Kuma também era amigo de Gyogyo e de outros cidadãos mais jovens de idade semelhante à dele, tendo feito amizade com eles logo após escapar da escravidão, quando tinha 9 anos. Kuma e Gine viviam principalmente de doações de alimentos fornecidas por eles. Depois de depor Bekhori há 6 anos e salvar o país de suas políticas destrutivas, Kuma foi eleito rei pela população de Sorbet, apesar de não ter interesse em governar o reino. Kuma ainda aceitou o papel, pois não tinha vontade de ir contra a demanda popular. Embora Kuma tivesse sentimentos por Gine e gostasse de tê-la ao seu lado, ele se recusou a aceitar sua proposta de casamento devido ao que aconteceu com sua mãe, foi escravizada apenas por ter um marido bucaneiro. Apesar disso, Gine ainda permaneceu leal a Kuma e ficou apaixonada por ele mesmo durante seu tempo no exército revolucionário. Depois que Gine foi capturada pelo governo mundial, Kuma ficou profundamente furioso, avançando imprudentemente para a batalha sozinho. Depois de 2 anos, Gine contatou Kuma para lhe dizer que estava morrendo e proclamou seu amor por ele. Ele imediatamente se dirigiu para a capela onde cresceram juntos, sabendo que ela estaria lá. Depois de encontrá-la morta, Kuma chorou por ela e a enterrou, prometendo criar sua filha em seu lugar, nada menos que Jerry Bonney. Os mais velhos de Sorbet também ajudaram Kuma a criar Bonney, dando-lhe dicas sobre como fazê-lo e cuidando diretamente dela enquanto ele saía para passear ou fazer missões revolucionárias. Sobre sua relação com Dragon, quando ele tinha cerca de 22 anos, Kuma conheceu Monkey D. Dragon por meio de artigos de jornal, e ele já admirava os lutadores da liberdade de Dragon na época, e estava mais do que feliz em segui-lo, especialmente após a libertação de Sorbet da tirania do rei Bekhori. Enquanto isso, Dragon tomou conhecimento de Kuma por meio das recomendações de Ivankov. Dragon garantiu a Kuma que ingressar na organização era a escolha certa a fazer, e Kuma provaria ser um ativo altamente eficaz para a organização. Depois que Kuma deixou o exército para passar mais tempo com Bonney devido à doença dela, sim, já vamos bater nessa tecla. Dragon não foi contra sua decisão e o encorajou a viver sem arrependimentos. Ele também prometeu a Kuma que tentaria entrar em contato com qualquer médico que pudesse ajudar sua filha. Kuma é o pai adotivo de Bonney e o único membro da família que lhe resta. Os dois tiveram um relacionamento muito amoroso, pois Bonney guardava boas lembranças de sua infância com ele.
Embora não fosse parente de sangue, Kuma era uma figura paterna extremamente devotada, fazendo o possível para criar Bonnie com amor e carinho incondicional em homenagem à sua mãe Guinea, ficando emocionalmente comovido com seu crescimento desde criança. Por causa da condição de Bonnie, que herdou uma doença rara e sem cura, Kuma era muito protetor com ela, certificando-se de fazer tudo ao seu alcance para evitar que sua doença piorasse, deixando o exército revolucionário para vigiá-la. Mesmo assim, ele desejava encontrar uma cura para a doença de sua filha adotiva e depois viajar pelo mundo com ela. A revelação de que Bonnie provavelmente morreria antes de poder aproveitar a vida, entretanto, o deixou com o coração partido. Kuma tornou-se pirata para encontrar alguém que pudesse tratar a doença de Bonnie. Ele finalmente se encontrou com o Dr. Vegapunk, que afirmou que ele poderia fazer exatamente isso. Ainda assim, o governo mundial tomou conhecimento das suas tentativas de chegar a um acordo ilegal com Vegapunk, e ele teve que concordar com termos adicionais que essencialmente sacrificaram o seu próprio corpo e a mente para o uso do governo. Kuma aceitou isso de bom grado e não se arrependeu de sua decisão, tendo afirmado que até lidaria com o diabo se isso significasse permitir a Bonnie uma chance de viver. Embora Kuma agisse como um Shichibukai, graças a uma parte do acordo com o governo, ele frequentemente enviava cartas amorosas para Bonnie, sem que ela soubesse. Suas cartas foram todas interceptadas e destruídas pela agente Alpha da Cyberpol, que estava encarregada do bem-estar da Bonnie, após seu acordo com o governo. Põe aspas nesse bem-estar, hein, amigo? Põe muitas aspas. Como as cartas de Kuma nunca chegaram até ela devido à intromissão de Alpha, Bonnie ficaria frustrada e desapontada durante todo o período de recuperação, mas ela nunca deixou de acreditar em seu pai, decidindo deixar Sorbet e se tornar uma pirata para se reunir com ele. Graças à ajuda de seus velhos amigos, Bonnie conseguiu fugir das garras do governo. Entretanto, nunca se encontrou com aquele Kuma, já que era parte da promessa de Kuma não ver nunca mais Bonnie, para que assim Vegapunk a curasse, o único com a cura no mundo todo, inclusive, hein? Sir Vegapunk. A moeda de troca era Kuma perder suas memórias no fim do processo e ser estudado, duplicado, enfim, usado seus genes em robôs chamados pacifistas. Obviamente Vegapunk tentou de todas as formas evitar que isso acontecesse, de não fazer com que Kuma perdesse as memórias, tentou negociar com o governo, era contra isso, mas o próprio Kuma ele aceitou de bom grado justamente para ver a sua filha viva e feliz. Embora ele não pudesse, na verdade, ver isso, ele queria que fosse assim. Kuma soube da influência de Luffy e descobriu que era filho de Dragon. Em Sabaody, o soco dado no Tenryubito fez encher de esperança. Ninguém fazia isso há centenas de anos. Um fã de Nika vendo isso, cara, que massa. Em Thriller provou a fidelidade de seu bando também. Em Sabaody separou seu bando para evitar a morte nas mãos do almirante ou suas capturas, no mínimo. E além disso, protegeu o barco de Luffy nos 2 anos do time skip, o Thousand Sunny. Ele acreditava que Luffy iria mudar os mares e foi triste ver que Kuma perdeu as memórias. Ele mesmo queria ver o triunfar dos chapéus de palha. E acredito que realmente Kuma não passará desse arco. Pessoal, o vídeo ia ficar enorme porque são muitos capítulos de flashback, se eu não me engano são 7. No fim, Bonnie vê as memórias do sacrifício de seu pai. E aqui a gente vê o flashback nas memórias do Kuma misturado, enfim, apresentado a gente dessa forma. E a Bonnie não saber tudo isso, as cartas amorosas, os sacrifícios que ele fez, onde ele estava observando ela todo esse tempo. Enfim, ela se destruiu em lágrimas, obviamente. É até um flashback muito emocionante. Talvez top 3 flashbacks de One Piece, na minha humilde opinião. E é assim que paramos no mangá. Não sabemos o que vai acontecer daqui em diante. Mas voltaremos ao presente, digamos assim. Já estamos acompanhando o passado nesse flashback. Agora, mais do que nunca, sabemos que Kuma foi, é e sempre será um herói.